Você sabe qual é a cruz que identifica o Vasco? A Cruz de Malta, a Cruz da Ordem de Cristo ou a Cruz Pátria? Olá, eu sou o Rafael e se você não me conhece, esse é o canal Você Conhece Esse Manto. Aqui eu falo sobre as novidades dos mantos que aparecem, as novas divulgações dos times, os times europeus, os times internacionais e também faço entrevista com o pessoal se eles conhecem os mantos da minha coleção. Saiu na rua. Então, se você não é inscrito, já clica aí em se inscrever, já ativa o sininho também, que toda vez que a gente postar um vídeo, você recebe a notificação. E também já deixe seu comentário aí no final do vídeo falando o que você achou desse conteúdo. Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Esse tema é um tanto confuso e chega até a gerar polêmica entre parte da torcida. Os indícios, no entanto, apontam que um equívoco histórico fez com que o clube adotasse o emblema incorreto como insígnia. Nos primeiros uniformes, o Vasco utilizava uma cruz que parecia uma versão simplificada da Cruz da Ordem de Cristo, ou simplesmente Cruz de Cristo, o símbolo da famosa Ordem de Cristo, fundada em 1319 por Diniz I, rei de Portugal, a partir da base dos Cavaleiros Templários que sobreviveram à perseguição na Europa após a dissolução da Ordem Templária em 1312 pelo Papa Clemente V, pressionado pelo rei francês Filipe IV. Em Portugal, esses cavaleiros foram acolhidos muito em função da ajuda oferecida durante a Reconquista. Ao longo dos séculos XV e XVI, a ordem já estava consolidada, formada não apenas por nobres ou militares, mas também por navegadores, como Pedro Álvares Cabral, Infante Dom Henrique e Vasco da Gama. Todos utilizavam em suas caravelas a Cruz de Cristo, que passou a ser um símbolo não só da ordem, mas também das grandes navegações. Foi justamente em homenagem a esse legado que os fundadores do Vasco escolheram o nome e a simbologia do clube. O problema aparece já desde cedo, já em documentos relacionados a um dos primeiros uniformes do Vasco, que é de 1899, é possível perceber o erro na nomeação da cruz. Ou seja, já naquele momento, a cruz utilizada foi chamada de Cruz de Malta, mesmo não sendo de fato a cruz maltesa. Há quem diga que a confusão é dupla, que a versão estilizada da Cruz de Cristo usada no escudo teria sido confundida com a Cruz Pátria e que essa, por ter sido já empregada em Portugal como variação da Cruz de Malta, essa ligada à Ordem de São João, que se estabeleceu em Malta quase 2 séculos depois do fim do Reino de Jerusalém e muito após Vasco da Gama percorrer os caminhos das Índias. Ela acabou sendo nomeada equivocadamente como Cruz de Malta. O próprio João Ernesto da Costa Ferreira, dirigente do Vasco em 2010, chegou a afirmar em entrevista que a original se assemelha mais à Cruz Pátria do que qualquer outra. Muitos torcedores acreditam que não há dúvidas, afinal, basta ouvir o hino: A Cruz de Malta é o meu pendão. Contudo, em 2010, sob a gestão de Roberto Dinamite, em parceria com a Pênalti e a Cavaleira, o Vasco lançou uma camisa que foi tratada como uma verdadeira tentativa de reparação histórica. Nela, a Cruz da Ordem de Cristo foi colocada no peito como uma cena aquilo que, nas palavras do próprio clube da época, deveria ter sido desde o início. Essa cruz tem um peso histórico gigantesco, é um dos maiores símbolos de Portugal, estampou as velas das caravelas nos descobrimentos e foi levada mundo afora por navegadores. Em resumo, a cruz que deveria representar o Vasco da Gama é a Cruz da Ordem de Cristo. A cruz usada oficialmente, no entanto, é a Cruz Pátria, historicamente confundido com a Cruz de Malta. Daí surgiu o apelido Cruz Maltino, que até hoje acompanha o clube. Com o tempo, o Vasco passou a resgatar a Cruz da Ordem de Cristo em alguns uniformes alternativos. E falando em uniformes alternativos, o pessoal da Fute Quadros faz quadros personalizados em MDF, independente do escudo, seja ele mais moderno ou até mais retrô. Olha o nível de detalhamento, que absurdo isso daqui. Olha só que qualidade incrível e um produto de qualidade. Então, se você gostou, já chama o pessoal da Fute Quadros, já faça o seu orçamento do seu time, da sua seleção também. E não sou eu que estou falando não, há vários feedbacks, e inclusive de pessoas famosas, como o Craque Neto, olha aí. Aí ó, obrigado ao Fute Quadros, tá aqui ó, bonitão, tá aqui ó, esse aqui, na mão do Fábio. E também o Mauro Betting, olha só. Então, se eles aprovam, você já sabe, né pessoal, é Fute Quadros.
Então, pessoal, o vídeo de hoje é isso. Se você gostou, compartilha, não fica só com esse conhecimento não, compartilha aí com seu amigo vascaíno e quem não é vascaíno também, quem gosta de futebol. Então, já deixa o like aí, não esquece de seguir, você conhece esse manto. Valeu? Tamo junto, até o próximo vídeo.